Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que o que for falado aqui seja para a nossa edificação da Igreja e para a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Antes, você já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? Nos ajude a evangelizar. Estamos aí oferecendo um curso de teologia gratuito, tá? Inclusive estudando o Catecismo da Igreja Católica. Tá? Estamos estudando aí os sacramentos da igreja. Tá? Então já começamos a estudar, fizemos uma introdução. Agora já começamos no primeiro sacramento, que é o sacramento do batismo. Tá? Esse sacramento importantíssimo, porque sem ele a gente não recebe mais nenhum sacramento. Tá bom? Então, abra aí o seu catecismo, se você quiser me acompanhar, para a gente estudar junto, tá? O catecismo amarelinho. Nós paramos no parágrafo 1233. 1233, tá? Hoje nós vamos estudar o 1234 do catecismo, na página 345, parágrafo 1234. O título é A Mistagogia da Celebração. O que é isso? Mistagogia é um mistério que vai ser celebrado, não é? Então é a gente mergulhar fundo, não é, naquilo que está sendo celebrado, para a gente não celebrar de qualquer jeito e não receber o sacramento de qualquer jeito. Então, tanto para você ministrar os sacramentos, todos eles, né, quanto para você receber, você tem que ter uma preparação, tanto para quem vai receber quanto para quem vai ministrar. Então não é qualquer pessoa que pode receber, não é qualquer pessoa que pode ministrar o sacramento. Se Deus quiser, nas próximas aulas nós vamos detalhar isso melhor. Quem é que pode receber o batismo? Não é? Quem é que pode celebrar, não é, o batismo? Então nós vamos um por um, tá, gente? Eu vou deixar para falar de um por um, não vou falar, porque nós já fizemos aí uma aula geral. Então agora eu quero pegar sacramento por sacramento. Então como que ele é celebrado, tá? O rito de cada um deles, né? Para a gente poder entender. Isso que é mistagogia. É um mistério que está sendo celebrado, que todo sacramento é um mistério, porque ao mesmo tempo que é uma coisa humana, é uma coisa divina, porque é o Espírito Santo que opera. O sacramento é Deus que opera. Não precisa nem da minha santidade, nem da santidade do ministro. Olha que coisa interessante. Ele acontece independente se eu creio ou não. Já expliquei isso aqui várias vezes, porque é Deus que opera. Agora, o fruto, não é? Só vai, aí depende de mim.
E ele só acontece, Deus só opera se ele for celebrado corretamente. Então, até para quem celebra, tem que ser celebrado direito. Então, por isso que não é qualquer pessoa que pode celebrar os sacramentos, e principalmente, né, o batismo que nós estamos vendo hoje. Então, vamos lá, vamos ver o que o catecismo nos ensina, e a gente vai, se Deus quiser, explicando para você entender, tá bom? Vamos lá. Parágrafo 1234 do nosso catecismo. A mistagogia da celebração. O significado e a graça, olha, tá vendo? Então, todo sacramento, gente, é uma graça de Deus, tá? Então, vem do alto, vem de Deus. Do sacramento do batismo aparecem com clareza nos ritos de sua celebração. Você já deve ter participado de uma celebração de batismo, seja de criança ou seja de adulto. Então, é uma maravilha, entendeu? É uma coisa realmente maravilhosa a celebração do batismo. Tem até a pastoral do batismo na igreja, você sabe disso, né? Que não pode ser celebrado de qualquer jeito. É acompanhado com uma participação atenta, pena que hoje, né, as pessoas ficam conversando, ficam no celular, assim como ficam na hora da missa, na celebração do batismo e dos outros sacramentos, não aprecia o ritual, o rito, não é? Vive de qualquer jeito, celebra de qualquer jeito, não é? É acompanhado com uma participação atenta, os gestos, então cada gesto, né, do sacramento ali do batismo, você tem que prestar atenção, tá? E as palavras desta celebração, olha aí, então cada gesto e cada palavra, né, você recebe até um folheto ali para você acompanhar. Então cada gesto e cada palavra ali, gente, uma vez, olha que coisa interessante, eu chego a me arrepiar. Um amigo meu, que não é católico, é protestante, tá? Agora está desviado, mas sempre foi protestante, né? Ele foi numa celebração de um batismo, eu não me lembro de quem, de alguém da minha família. E ele é protestante, sentou do meu lado. E recebeu essa folhinha do batismo. E tem uma parte ali que é que a gente faz a renovação das promessas do batismo. Tem o nosso credo, tem renunciar ao demônio. Eu lembro dele falar comigo. E ele é protestante, ele não é católico, né? Eu lembro dele falar comigo. É forte essas palavras aqui. Eu lembro como se fosse hoje das palavras dele. Ó, cheguei a me arrepiar. É forte isso daqui. Ele, como protestante, reconheceu que cada palavra ali tem uma força muito forte. A gente renuncia ao demônio, né? A gente faz as nossas promessas do batismo, né? Eu creio, né? Creio em Deus, creio em Jesus, né? Então a gente tem que falar com firmeza, creio, se for adulto, né? No caso, se for criança, quem tem que falar é o pai ou os padrinhos, né? Mas se for adulto, a gente mesmo tem que falar, creio, né? Renuncio ao demônio, ao pecado. Então, esse amigo meu, eu não esqueço disso. Ele falou para mim, ó, essas palavras aqui são pesadas, são fortes. Então, gente, é o que o catecismo está dizendo aqui. Desta celebração, que os fiéis são iniciados nas riquezas, olha aí, então é uma riqueza, e você vai ficar sem essa riqueza, que este sacramento significa e realiza em cada novo batizado. Por isso que eu já falei na aula passada e torno a falar. Eu tenho o maior orgulho de preparar aqui, meus alunos aqui, às vezes para batizar. Esse ano, acho que foram uns 2 ou 3 alunos meus que não eram batizados ainda, adultos, porque eu só dou aula para adulto. Uns 2 ou 3 alunos meus que não eram batizados foram lá batizar. É um orgulho para mim preparar eles para o batismo. Eu não pude participar da celebração, mas eu fiquei feliz por eles, entendeu? Porque aquilo que eles estão falando aqui é uma riqueza para cada novo batizado. O céu se alegra. A igreja aqui na terra se alegra e a igreja do céu também se alegra, que é uma igreja só. A igreja da terra, do purgatório e do céu é uma igreja só. Então, quando você é batizado, meu amigo, o céu se alegra, porque agora Deus ganha mais um filho. Você já imaginou o que é isso? Assim como a gente faz festa aqui, faz um almoço e deve fazer mesmo,
no céu também faz festa. O céu celebra. Não é? Então olha que maravilha. E agora o catecismo vai dar então esses símbolos do nosso batismo, né, que acontece durante a celebração. Está aí no parágrafo 1235. Tá? Me acompanhem aí. Primeira coisa, o sinal da cruz. Isso aí, gente, o cristão, ele começa com o sinal da cruz. Não é só no sacramento do batismo, não. Todos os sacramentos começam com o sinal da cruz, mas o batismo também. Porque é o sinal do cristão. Eu falei na aula passada aqui, se você fizer um sinal da cruz bem feito, não seja por superstição, você ganha indulgência parcial. Tá? Ou seja, você começa a cancelar, né, aquele pecado que você vai ter que pagar depois no purgatório. Entendeu? Então, gente, um sinal da cruz bem feito afugenta até o mal, até o demônio. O demônio tem medo da cruz. Então, faça um sinal da cruz bem feito. Então, né, o batismo, né, tem que ter, né, o sinal da cruz. Né, é o sinal do cristão. No limiar da celebração, assinala a marca de Cristo. Olha, gente, entenda cada palavra que o catecismo está dizendo aqui. Vou ler bem devagar para você entender. O sinal da cruz, no limiar da celebração, assinala a marca de Cristo naquele que vai pertencer. Olha só. Então, quando a gente faz o sinal da cruz na criança ou no adulto, quer dizer que agora ele pertence a Cristo. Tá? É um sinal de pertença a Cristo. Por isso que daqui para frente a gente vai ensinar, né, os nossos filhos, os nossos netos, a fazer o sinal da cruz. E você ensina o seu filho a fazer o sinal da cruz? Não por superstição, mas com fé. Passar numa igreja, acabar de almoçar. Eu, quando termino de almoçar, eu faço o sinal da cruz. Para agradecer aquele alimento que Deus me deu. Ensine o seu filho a fazer o sinal da cruz. É um sinal de pertença a Cristo. A Santíssima Trindade mora em você. Tá? Naquele que vai pertencer-lhe, e significa a graça da redenção que Cristo nos proporcionou por sua cruz. Olha só. Então, assim como Jesus nos salvou lá no lenho da cruz, né, quando a gente faz um sinal da cruz, quer dizer o quê? Nós estamos recordando, né, aquela redenção que Jesus trouxe para nós, né, simbolizado pela cruz de Cristo, que eu carrego aqui comigo. Ó. Não como superstição, mas eu carrego junto comigo. Isso aqui para mim não é superstição, não é um amuleto. É para mim me lembrar, ó, que Jesus morreu por mim. Então não tem problema nenhum você usar um crucifixo, né? Não tem problema nenhum, não é pecado nenhum. Mas use com fé e manda o padre abençoar. Tá? Então isso a gente, a primeira manifestação de fé do sinal da cruz e da cruz, acontece no batismo. Ok? O parágrafo 1236 continua falando. O anúncio da palavra de Deus. Olha, então, todo batismo tem que ter, né, o amor, para a gente já ir tendo esse amor à palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus é viva, ela atua. Então a gente tem que, seja criança ou seja adulto, né, aprender a ter amor à palavra de Deus. Eu vou falar por mim. Eu não esqueço disso, não esqueço. Meu irmão, né, ganhou uma Bíblia pequenininha, tem aqui em casa até hoje. Na época eu não me lembro quantos anos eu tinha. Eu era adolescente. Meu irmão ganhou uma Bíblia pequena, minha tia deu para ele. Eu lembro que eu peguei essa Bíblia para mim, não roubei, peguei para mim ler. Adolescente, comecei a ler aquilo ali. Tem gente que fala que não gosta de ler, que tem preguiça de ler, não é? Claro, que eu queria ler, queria terminar. Fui lendo aquilo ali, li tudo, mas li correndo. Aí depois cresci, né? Fui crescendo. Aí comprei uma Bíblia maior, né? Aí comprei uma Bíblia maior, com a letra maior. Aí falei, agora eu vou ler de novo, porque eu já tinha lido a primeira vez. Só que a primeira vez eu li correndo, porque eu era criança, era adolescente.
Então eu li rápido, vamos dizer assim. Não li para prestar atenção, para aprender, nada disso. Eu só queria ler. Mas eu li, do Gênesis ao Apocalipse. Né? Não entendi nada. Falei, gente, que loucura, né? Não entendi nada, fiquei com medo do Apocalipse, né? Achava que era, né, que era fim de mundo, que Deus ia destruir o mundo, né? A segunda vez, não. A segunda vez, aí já era adulto, aí comprei uma Bíblia grande, letra maior, agora sim, agora vou começar de novo, mas agora vou entender. Aí comecei a ler do Gênesis ao Apocalipse. Tem gente que não acredita, mas é verdade. Li 2 vezes a Bíblia já. Do Gênesis ao Apocalipse. A primeira vez li rápido, mas a segunda vez não. Li devagar para tentar entender. Claro que eu não entendi tudo. Fiquei com muita dúvida. Mas aí as dúvidas que eu tinha, comecei a tirar. Né, com alguns padres que eu tinha contato. Com os livros que eu às vezes... Aí comecei a comprar livro. Né? Aí depois comecei a tirar aquelas dúvidas, né, que eu comecei a ter. Hoje, graças a Deus, eu estou aqui falando para você. Estou aqui estudando junto com você. Por quê? Pelo meu amor pela palavra de Deus. Meu amor pela Bíblia. E tem católico aí que nunca leu a Bíblia. Não conhece. Aí vem um irmãozinho de outra religião lá, começa. Já falei aqui, torna a falar. Eu converso com qualquer irmão protestante. Já conversei com vários. Vários irmãos. Qualquer protestante pode chegar a conversar comigo. É porque eu sou melhor do que os outros? Não, porque eu tenho interesse. Eu conheço a palavra de Deus, graças a Deus. E você? Você tem coragem de chegar, conversar com uma pessoa de outra religião sobre Bíblia? Eu posso falar, porque eu estudo mesmo. Então, gente, o amor à palavra de Deus, e mais ainda, o anúncio dessa palavra. Não é só guardar para mim, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Anunciar tudo aquilo que eu aprendi, passar para outras pessoas. Então, começar na sua casa. É o que eu estou falando. Compre uma Bíblia para o seu filho, leia com ele. Quando for dormir, leia um trecho da Bíblia junto com ele. Reza, assim como você reza com ele, leia um trecho da Bíblia com ele. Para ele ter gosto, amor pela palavra de Deus e depois anunciar esse evangelho. Ilumina com a verdade. Verdade é o próprio Jesus, é a própria palavra, é o próprio Jesus. Revelada aos candidatos e à Assembleia, ou seja, à igreja. Então a Bíblia, ela pertence à igreja. Né? Ela foi montada ali pela igreja. Então é para a gente estar ali para poder aprender a palavra. E suscita a resposta da fé. Claro, gente, se for adulto, se for criança, aí tem que ser o pai ou o padrinho. Mas se você já é adulto, você mesmo tem que responder. Não, eu creio. Você crê na palavra de Deus? Creio. A palavra de Deus é viva. Não é? Então, se você já é adulto, você mesmo proclama a fé. Inseparável do batismo. Então, não tem celebração do batismo sem, né, a celebração da palavra, um texto da Bíblia. Tá? Então, você pode ver lá. Geralmente é um texto lá do Novo Testamento, porque no Antigo ainda não tinha o batismo. Né? Com efeito, o batismo é, de maneira especial, o sacramento da fé. Olha que bonito. Uma vez que é a entrada sacramental na vida de fé. Porque eu já expliquei várias vezes. Né? Se você não é batizado, você não pertence ainda à igreja, não é nem filho de Deus e não pode participar de nada na igreja. Eu tenho que falar para você. Né? Se você não é batizado, você não pode participar de nada, porque você não pertence à igreja ainda. Para você trabalhar na igreja, você tem que pertencer à igreja. Se você não é batizado, nem filho de Deus você é ainda, você é uma criatura. Então, primeira coisa, você quer fazer parte da igreja, você tem que ser batizado. Ok? E viver uma vida de fé. Então, o que o batismo me faz? Viver a minha fé. Proclamar essa fé e viver de acordo com essa fé. Tá? Esse é o parágrafo 1236. O 1237 diz assim: visto que o batismo significa a libertação do pecado. Qual pecado? Original e pessoal. A criança, né, ela não tem pecado pessoal, ela tem um pecado original. Vamos explicar sobre isso quando for falar sobre o batismo de criança. Tá? E o adulto tem o pecado original e o pecado pessoal. Então o batismo liberta de tudo. Então o batismo liberta do pecado, ok?
e de seu instigador, o diabo. Gente, olha só, meu Deus! Então, o batismo nos liberta também do diabo, da influência maligna. Isso quer dizer que depois do batismo ele não possa nos tentar? Claro que não, ele não tentou Jesus. Claro, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Mas como antes de ser batizado você ainda não é um filho de Deus, ele vai ter uma influência muito maior sobre você do que se você é batizado. Entendeu? Então, você também é libertado do demônio, do cativeiro do demônio. Por quê? Porque o pecado original nos faz escravos do demônio. A igreja ensina isso. Tá? O pecado original nos faz escravos do demônio, porque se Jesus não vem nos libertar do pecado original, a gente vai para o inferno. Por que nós não vamos mais para o inferno? Porque Jesus nos libertou. Mas isso aí é colocado o quê? No batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Então a salvação que Jesus nos trouxe e apaga o pecado original é o batismo. Então se você não é batizado, o demônio ele tem uma influência muito maior sobre você. É o que o catecismo está dizendo. Pronuncia-se, né, um ou vários exorcismos sobre o candidato. Claro, gente, que eu não estou falando que a pessoa está possuída pelo demônio, não estou falando nada disso. É o que a igreja chama de pequeno exorcismo. Eu não estou falando do grande exorcismo. O grande exorcismo é aquele que a igreja faz quando a pessoa está possuída pelo demônio. Não estou falando disso. Tá? É uma oração de libertação, para libertar a pessoa da influência do demônio. Por isso que eu falei que o meu colega falou que é pesado essa oração, a oração da renúncia. Eu renuncio ao demônio, para que ele não seja o Senhor da minha vida. O meu Senhor é Cristo. Tá? Então a gente faz uma oração de renúncia. Tá? Então é isso, é o chamado pequeno exorcismo. Tá? A pessoa que é batizada é ungida com óleo, não é o óleo de cozinha. Tá? Então, na quinta-feira santa, de manhã, o bispo, que é sucessor dos apóstolos, e os padres, o bispo, né, e os padres se reúnem na quinta-feira de manhã, na quinta-feira santa, e abençoa o óleo que vai ser colocado na pessoa que vai ser batizada, crismada e unção dos enfermos. Esses 3 sacramentos têm o óleo. Tá? E o sacramento da ordem também. Esses 4 sacramentos têm o óleo. Batismo, crisma, ordem e unção dos enfermos. Então, é abençoado esses óleos, não é? Então, esse óleo que foi abençoado na quinta-feira santa vai ser colocado, então, no candidato, tá? Que vai ser batizado. Seja criança ou seja adulto, tanto faz. Vai ser ungido com óleo dos catecúmenos, ou então o celebrante impõe as mãos sobre o candidato, tá? E o candidato renuncia explicitamente a Satanás. Claro que a criança não vai poder fazer isso, mas o pai, a mãe e os padrinhos vão fazer pela criança e a igreja, tá? Agora, se for adulto, o próprio adulto vai fazer, tá? Foi o que eu expliquei, aquela oração poderosa que eu falei, né? Assim preparado, ele quem? O candidato, né? Pode confessar a fé. É o credo. Eu creio. Você crê em Deus? Creio. Creio em Jesus? Creio. Creio na igreja? Creio. Porque o nosso credo são os dogmas da nossa fé. E quem é católico não pode duvidar de nada daquilo ali. Então, se você é católico, você tem que crer naquelas verdades do credo. Então, por isso que você faz uma profissão de fé. Eu creio. Tem que falar alto, para o padre ouvir. Creio. Não é? Se você duvida, você não é católico. Tá? Pode confessar a fé da igreja. Então, a fé não é sua. Isso é um erro muito grande dos católicos. A minha fé. Não, a fé não é sua. A fé é da igreja. De quantos anos? 2000 anos. Quantos anos que eu tenho? Eu tenho 42 anos. Então eu não posso falar a minha fé. A minha fé é pequena. É pequenininha, de 30, 40 anos atrás. A fé da igreja tem 2000 anos. Nunca mudou e nunca vai mudar. Então a fé do católico não é uma fé pessoal. É uma fé eclesial. É da igreja. Nós recebemos da igreja. E a igreja recebeu de quem?
de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja recebe de Cristo e passa para a gente. Então, da gente, né, a igreja passa para a gente e ela recebeu de Jesus. Aonde que está isso? Lucas 10,16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10,16. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mateus 10,40. Leia lá. Então a nossa fé vem da igreja vem de Cristo vem de Deus, do Pai. Tá? Então por isso que a nossa fé não muda, porque é verdade. Tudo aquilo que é verdade não muda. Você pode reparar, é a nossa alegria de ser católico. Não é? A igreja não muda. Em termos de fé, de doutrina, a igreja não muda. Muda coisa secundária, pastoral. Mas aquilo, né, que é um dogma de fé, ela não muda. Que está no nosso credo. Analise o credo. Na hora que você for rezar o credo, analise aquelas 12 verdades ali. A igreja nunca mudou e nunca vai mudar, porque é verdade. Aquilo que é verdade não muda. Entendeu? Então, é a fé da igreja, a qual será confiado pelo batismo. Olha aí, então a igreja vai confiar a fé através do batismo àquela pessoa. E por isso que eu tenho que passar para frente. E para quem eu tenho que passar? Para minha família e depois para outras pessoas. É o que eu estou fazendo. Assim como eu tenho que evangelizar a minha família na minha casa, eu tenho que evangelizar outras pessoas. É o que eu estou fazendo aqui. Às vezes você não tem a capacidade que eu tenho, mas você pode falar de Deus para uma pessoa. Entendeu? Para o maior número possível de pessoas você pode falar. Entendeu? Você não pode guardar, o batizado não pode guardar, ele tem que ser missionário. Ele não pode guardar para ele tem que passar para outras pessoas. Entendeu? Esse é o parágrafo 1237. Tá? O 1238 diz assim: a água batismal, então, não pode faltar água. Tá? Não pode ser café, refrigerante, cerveja, vinho, água. Tá? A água batismal. Então, para batizar, precisa ter água. Tá? Não precisa ser muita água, tá? Mas tem que ter água. Tá? A água batismal é, então, consagrada. Tá? Então, a água vai ser consagrada por uma oração de epiclese. O que é isso? Epiclese, tá? Seja no próprio momento, tá? Seja na vigília pascal, ou seja, pode ser consagrada ali pelo sacerdote ou pelo bispo, ou pode ser na vigília pascal, não é? Mas a água tem que ser abençoada ou pelo sacerdote ou pelo bispo, tá? Tem que ser uma água, né, santificada, vamos dizer assim. Não é qualquer água, não. Para virar uma água, né, benta, uma água ungida, tá? A igreja pede a Deus que por seu Filho, olha que bonito, a igreja pede a Deus por seu Filho, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo. Por quê? É o Espírito Santo que opera, tá vendo? Em todos os sacramentos, nós estamos falando do batismo, tá? Desça sobre esta água, tá vendo? Então o padre, né? Vamos colocar o padre, né? Então o padre ali abençoa aquela água, pede então a Deus, por Jesus, né, que o Espírito Santo, né, abençoe, né, faça ali a consagração àquela água, para que os que forem batizados nela nasçam da água e do Espírito. Onde está escrito isso? João, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5. Depois você pode ler lá. João, capítulo 3, versículo 5. Então, quando Jesus fala nascer da água e do Espírito, ele está falando do batismo. Por quê? A água, né, é o material. Todo sacramento tem uma matéria. É a água, né, que vai ser derramada na nossa cabeça, seja homem, seja criança, seja adulto. Não é? Então, tem que derramar água na cabeça, falar as palavras, e ali o Espírito Santo vai operar. Por isso que Jesus fala, nascer da água e do Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo. Tá bom?
Então aí a pessoa, uma vez batizada, ela está, né, a graça ali acontece e ela é batizada, tá? Esse é o parágrafo 1238, tá? Segue, então, parágrafo 1239 agora. 1239. Segue, então, o rito essencial do sacramento. Ó, então, gente, esse parágrafo é importante. 1239 é o parágrafo. Tá? Se você quiser até dar uma riscadinha aí, porque esse parágrafo é importante. Então, qual é o essencial do sacramento do batismo? O batismo, propriamente dito, tá? Que significa e realiza a morte ao pecado, por isso que a gente mergulha a pessoa, seja criança ou seja adulto. Então, a pessoa morre para. Então, quando a gente desce a pessoa está morrendo para o pecado, tanto original quanto pessoal, e a entrada na vida da Santíssima Trindade. Então agora a Santíssima Trindade mora dentro da gente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelo batismo. Então agora, você é batizado? Se você é batizado, meu irmão, minha irmã, Deus, a Santíssima Trindade mora em você. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Deus mora aqui, dentro, no seu coração. Tá? E isso é o batismo que a gente dá. Olha que maravilha. Tá? Na vida da Santíssima Trindade, por meio da configuração ao mistério pascal de Cristo, ou seja, né, por causa do sacrifício de Jesus na cruz por nós, ele nos resgatou e nos deu o que? O céu. Nós estávamos condenados ao inferno por causa da cruz de Cristo, por isso que eu uso aqui a cruz, para me lembrar, né, que em vez de eu ir para o inferno, agora eu vou para o céu. Por isso que Jesus diz, né? Agora sim, eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, mas Jesus conseguiu isso através do seu sacrifício na cruz. Tá? O batismo é realizado da maneira mais significativa pela tríplice imersão na água batismal. Então a palavra batismo significa imersão, imersão na água. Tá? Mas veja, mesmo a palavra batismo significando imersão, não quer dizer que esse é o único jeito de ser batizado, não. Você pode batizar por imersão, colocar a pessoa na água, mas também pode ser por efusão, ou seja, você pode jogar água também na cabeça da pessoa, não tem problema nenhum. Às vezes você não tem rio perto, você não tem lugar para você mergulhar a pessoa, o que você vai fazer? Pode jogar água na cabeça da pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai precisar batizar alguém em perigo de morte. Tá? Só em perigo de morte, que eu já falei aqui várias vezes. Tá? Mas, desde a antiguidade, o batismo pode também ser conferido derramando-se por 3 vezes, olha aí, 3 vezes a água sobre a cabeça do candidato. Então, por favor, esse parágrafo 1239, se eu fosse você que é católico, se eu fosse você, riscava esse parágrafo. Porque às vezes você vai precisar algum dia batizar uma pessoa em perigo de morte. Eu conheço várias pessoas que não são batizadas na minha família. Crianças. E às vezes até algum adulto. Então, é bom você aprender, para às vezes você vai precisar batizar uma pessoa em perigo de morte. Você não sabe o dia de amanhã. Então você pode derramar 3 vezes água na cabeça da pessoa e falar: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E a pessoa está batizada. Então você deve aprender para você fazer na sua casa. Tá bom? Esse é o parágrafo 1239. 1240 diz assim: na igreja latina, ou seja, na igreja aqui no Ocidente, lembrando que eu já expliquei, tem a igreja aqui do Ocidente e tem a igreja do Oriente. Lá, né? Não estou falando da igreja ortodoxa, não é isso. Tá? A igreja do Oriente. Tá? Então, na igreja latina, que é aqui, né, nosso continente aqui, essa tríplice infusão é acompanhada das palavras do ministro.
Então, né, no ministro aqui é aquele que está batizando, no caso, né? Pode ser um padre, e se o padre autorizar, pode ser até um leigo ou um diácono. Tá? O diácono também pode batizar, porque ele recebeu o sacramento da ordem. E um leigo, ele pode batizar se ele tiver autorização do padre, tá, gente? Se ele não tiver autorização, aí não pode batizar, a não ser em perigo de morte, tá? Aí ele tem que falar essas palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo não é em nome de Jesus, como fazem em algumas igrejas protestantes. Por isso que a igreja, quando vem alguém da igreja protestante para a igreja católica, ela pergunta: você é batizado na igreja protestante? Ah, sou. A igreja vai analisar esse batismo para ver se é válido ou não. Muitos não são válidos. Estou falando que eu trabalho muito com pessoas que, graças a Deus, estão voltando para a igreja católica. Esse ano mesmo, né, eu batizei, a igreja batizou 2 que vieram de uma igreja protestante. Graças a Deus, né? Então tiveram que batizar, porque o batismo lá não valeu. Porque a maioria batiza em nome de Jesus, e o batismo não é em nome de Jesus. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então procure saber se aquela pessoa, né, protestante da sua família que vem para a igreja católica, se o batismo dela é válido ou não. Tem que falar com o padre analisar. Tá? Nas liturgias orientais, ou seja, agora lá na igreja do Oriente, não é aqui no no Brasil, por exemplo. Nós somos ocidentais, né? Nas liturgias orientais, estando o catecúmeno voltado para o nascente, o ministro diz: o servo de Deus, aí fala o nome do batizado, né? É batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pouca coisa, né? Pouca diferença. E a invocação de cada pessoa da Santíssima Trindade, o ministro mergulha o candidato na água e o retira dela. Então, eles fazem lá o batismo por imersão, né? Eles colocam, né, o candidato, então jogam, né, colocam, né, o candidato na água, tá? Como eu falei, pode ser tanto por imersão quanto por efusão, não tem problema nenhum. Aí depende, né, do padre, depende do sacerdote, tá, gente? Porque o mais importante não é a quantidade de água, não é se mergulhou a pessoa inteira ou se é só um pouquinho, não importa. O importante é a água, não é a quantidade de água. Agora, por que joga água 3 vezes na cabeça da pessoa? Por causa da Santíssima Trindade. Representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, a Santíssima Trindade agora vai morar dentro de mim. Entendeu? Então é por isso, tá? Mas não é a quantidade de água que batiza, é a água. Por isso que não pode ser café, não pode ser vinho, não pode ser refrigerante, não pode ser nada. Tá bom? Então, gente, esse é o parágrafo 1240, tá? Não acabou, tem mais, tá? Mas eu vou deixar para a próxima aula para não ficar cansativo, nem para vocês e nem para mim, tá bom? Então nós paramos aí no parágrafo 1240, mas tem mais. Na próxima aula nós vamos para o parágrafo 1241. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, que você tenha entendido, tá? E você tenha compreendido a importância do sacramento do batismo. Olha quanta coisa a gente está aprendendo. Eu tenho certeza, não é, que você vai ver daqui para frente o sacramento, todos os sacramentos com uma visão diferente, com uma linguagem diferente do que se vê hoje, não é? Com muito mais respeito. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. E não deixe de compartilhar os nossos vídeos, tá? Para que a gente possa chegar ao maior número possível, né, de pessoas que não têm esse tipo de catequese, não é? Então que a gente possa chegar ao maior número possível de pessoas, tá, gente? Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.